Yeshua é filho biológico de Yosef. Entenda por que Yeshua é filho biológico de Yosef, da tribo de Judá, e de Maria, da tribo de Levi. Neste estudo trataremos de um assunto muito delicado quanto à pessoa de nosso querido Yeshua, o Messias Salvador e Rei de Israel. Este tema poderá gerar polêmica, pelo fato de muitas pessoas absorverem os ensinamentos eclesiásticos sem conferirem devidamente no contexto bíblico geral se o que lhe foi apresentado realmente condiz com a verdade bíblica, uma vez que não é contraditória. Princípio básico. As genealogias bíblicas que chamamos de árvores genealógicas são provenientes da semente do varão, isto é, do sêmen. Por isso, a tal árvore genética de um clã, tribo, por exemplo, contava-se através dos homens, varões e não das varoas. Para que Yeshua seja o verdadeiro Messias, conforme a predição profética, é necessário que ele seja filho carnal, descendente de Davi, sendo assim, descendente carnal da tribo de Yehudá e, consequentemente, filho de Yosef, esposo de Miriam. Caso contrário, não se cumpre nele o plano messiânico relatado nas profecias, inclusive nos Salmos, assim como na Torá. Genealogia de Mateus. Filho carnal de Yosef, José. O texto em destaque, oriundo do grego, acostumou a ser traduzido assim. Mateus 1,16. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, do qual nasceu Yeshua, que se chama Machia. Nota, sempre o Yosef, José, da genealogia de Matitiarro, Mateus, foi apresentado, como pôde ser visto, como o marido da Maria, Miriam. A grande questão é que, quase por unanimidade entre os estudiosos, se diz que o livro de Mateus foi oriundo do hebraico. Na forma aramaica, que é oriundo do hebraico, a palavra Gabrá, usada na genealogia, pode ser tomada tanto como marido quanto pai. Os tradutores optaram por traduzir a expressão aramaica Gabrá calejadamente como esposo ao invés de pai, talvez devido à influência do Yosef esposo, o que ocasionou uma tremenda contradição na genealogia em Matitiarro. É importante salientar, o que tudo indica, é que Miriam teve 2 Yosefs em sua vida. Um, todo mundo conhece, o seu esposo, enquanto o outro Yosef era o seu pai, que era xará de seu marido, ambos mal traduzidos como José. Assim, quando aparece o nome Yosef na genealogia de Matitiarro, a expressão aramaica Gabrá deve ser traduzida como pai e não esposo. Esta tese é reforçada no verso 17 com a afirmação de que o Machia devia aparecer depois de 3 sequências de 14 gerações após Avraham. Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Avraham até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para Babel, 14 gerações, e desde a deportação para Babel até o Machia, 14 gerações. Sendo assim, 14 mais 14 mais 14 é igual a 42. No entanto, em Mateus temos 14 mais 14 mais 13, sendo equivalente a 41, faltando uma geração justamente no último bloco, onde aparece a expressão ambígua Gabrá. O primeiro bloco de 14, de Avraham a Davi. Avraham, Isaac, Yaakov, Yehudá, Peretz, Etzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmão, Boaz, Oved, Yashai e Davi. Segundo bloco de 14, de Davi a deportação para Babel. Shelomó, Rehavam, Aviá, Asa, Jehosafat, Yoram, Uziarro, Yotam, Ahaz, Ezequiarro, Menashe, Amon, Yoshiarro e Caniarro. Terceiro bloco de 14, exílio de Babel. Shalatiel, Zerubabel, Avidu, Eliakim, Azur, Tzadik, Yaquim, Elihud, Eleazar, Matã, Yaakov, Yosef, esposo de Miriam, e Yeshua. Quem seria o 14º? Está faltando um.
De fato, se você somar no capítulo 1 de Matitiahu Mateus, vai encontrar 14 gerações de Avraham a Davi. De Davi, a deportação babilônica também dá 14 gerações. O erro grave é que da deportação babilônica até o Machia só dá 13 gerações. Como isso é possível se no verso 17 a afirmação é de 14 gerações? Explicação. O termo correto seria tomar Yosef como Gabrá, pai de Miriam. Yosef era um nome muito popular em Israel e com certeza este era o nome também de seu pai. Por isso, dessa forma, seria contado mais um nas gerações e daria 14, solucionando a imensa contradição. Então, as últimas 14 gerações antecedentes a Yeshua são Shalatiel, Zerubabel, Avidu, Eliakim, Azur, Tzadik, Yaquim, Elihud, Eleazar, Matã, Yaakov, Yosef, Miriam e Yeshua como 14º. Traduzindo corretamente, Matitiahu 1,16. E a Yaakov nasceu Yosef, pai de Miriam, Maria, do qual nasceu Yeshua, que se chama Machia, ungido. O incrível é que em apenas 3 versículos adiante, no verso 19, quando o autor faz referência ao esposo de Miriam, a palavra usada não foi Gabrá, e sim Baia, da raiz Baal, conotando explicitamente marido, dono. Esta variante parece proposital, pois dessa forma não tem como confundir os Yosefs. E como Yosef, seu Balá, esposo, era justo, isso implica que a genealogia de Matitiahu não é do esposo de Miriam, mas da própria Miriam, a mãe de Yeshua, fazendo de Yeshua descendência direta de Davi. Conclusão. Desta forma, a genealogia de Matitiahu deixa de pertencer a Yosef e passa a ser de Miriam. Temos a partir daí 2 grandes contradições resolvidas. A prova dos 2 Yosefs. Em Matitiahu 1,16, o pai de Yosef é Yaakov, Jacó. Em Lucas 3,23, o pai de Yosef é Eli. Isso somente pode ser possível não se tratando das mesmas pessoas. Outra inserção dos copistas. Lucas 3,23. Ora, Yeshua, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de Yosef, filho de Eli. Observação. Existe um pequeno ponto a ser considerado nesta passagem, isto é, nas versões mais antigas encontramos escrito entre parênteses que Yeshua era filho de Yosef, como se cuidava ou se julgava. Porém, esta é uma nota particular do tradutor e não está incluída nos textos originais. Muitos teólogos utilizam-se erroneamente do acréscimo, como se cuidava, para tentarem justificar que Yeshua era filho adotivo de Yosef, porém nem a justificativa e nem o acréscimo estão corretos, pois contradizem a ordem profética, que Yeshua deriva da Zerá, que significa semente, sêmen espermatozoide de Davi. Confirmação por toda a Bíblia. Lucas 4:22. E todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Este não é filho de Yosef? Yohanã, João 1,45. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moshe na Torá e os profetas, Yeshua HaNatzari, ben Yosef, Yeshua de Nazaré, filho de Yosef. Yohanã, João 6,42. E perguntavam: Não é Yeshua, o filho de Yosef, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? O Machia é filho carnal de Davi. Matitiahu 1:1. O livro da genealogia de Yeshua HaMachia, filho de Davi, filho de Avraham. Verso 20. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo de Yahua, dizendo: Yosef, filho de Davi. Matitiahu 9:27. Partindo Yeshua dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. 12:23. E toda a multidão maravilhada dizia: É este porventura o filho de Davi? 15:22. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está
horrivelmente endemoniada. 21:9. E as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hossaná, ao filho de Davi, bendito que vem em nome de Yahweh, Hossana nas alturas. O Machia é descendente da tribo de Yehudá. Matitiahu 1:1. Livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Avraham. Miqueias 5:2. Mas tu, Beit Lehem, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Yehudá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Confirmação em Matitiahu 2:6. E tu, Beit-Lehem, Belém, terra de Yehudá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Yehudá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Hebreus 7:14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Yehudá, tribo do qual Moshe nada falou acerca dos sacerdotes. Apocalipse 5:5. E disse-me um dentre os anciãos: Não choreis, eis que o leão da tribo de Yehudá, a raiz, descendência de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. A prova paterna incontestável. Romanos 1, versículos 1-3. Nos confirma que Yeshua é filho de Yosef, descendente de Davi segundo a carne. Vejamos, Shaul, servo de Mashiach Yeshua, chamado para ser Talmide, separado para as boas novas de Yahweh, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas separadas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Se Yeshua é filho carnal de Yosef, descendente carnal de Davi, da tribo de Yehudá, então conclui-se que a teoria cristã está equivocada, pois o fato do Messias ser gerado pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não indica que ele seja um filho de um pai espiritológico e de mãe biológica. Porém, a verdade bíblica contextual nos indica que Yeshua foi gerado por Yosef, uma vez cheio da Ruach de Elohim. Se você buscar a literalidade da passagem, verá que há algo de estranho quando diz que a sombra de Elohim a cobriu. Ora, a Ruach, o Espírito, não possui sombra. É evidente que esta sombra se dá por meio de algo físico que, no caso, podemos deduzir que se chama Yosef. Se você estudar as mitologias, em várias delas há sempre a ideia de um salvador com pai divino e mãe humana. No Egito, por exemplo, há a concepção virginal e miraculosa de Isis Mary. Esta não é a ideia criada por Semíramis, que engravidando de seu sacerdote, diz que seu falecido filho, marido Nimrod, que naquela altura tinha sido aclamado de Baal, Nimrod, o sol, a possuiu e a engravidou de Tamuz, que significa broto semente. Miriam, a mãe de Yeshua, era uma levita. Vejamos, existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacaria, de ordem de Abia, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas 1:5. O que significa ser filha de Arão? Significa ser descendente de Arão, que era da tribo de Levi. Logo, Isabel era descendente de Levi e não de Judá. Miriam era prima de Isabel. E eis que também Isabel, tua prima de Miriam, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1:36. Yeshua veio em carne. Yohanan, João 4:2. Nisto conheceis a Ruach, o Espírito de Elohim. Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne é de Elohim. Yohanan, João 1:7. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Yeshua HaMashiach veio em carne. Tal é o enganador e o anti-Mashiach. A falsa teoria do 100% Deus e 100% homem. Existe uma tese por meio da ideia de que, sendo Yeshua filho de Miriam e Hashem ao mesmo tempo, logo ele é meio humano e meio divino, ou seja, um semideus. Logo, é comum ouvirmos que Yeshua é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. No entanto, esta concepção vai de encontro às escrituras e à base que a sustenta. Elohim é Errad, porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, o Mashiach Yeshua, homem. 1 Timóteo 2:5.
Este texto é de suma importância por vários aspectos. Primeiro, por fazer distinção entre Elohim e Yeshua, sendo o Pai eterno Elohim e apenas ele como tal. Assim também Yeshua, seu intermediador para com a humanidade. O segundo ponto importante a se destacar é que Yeshua recebeu a enfática homem totalmente humano, sem variantes para a doutrina de 100% uma coisa e 100% outra. Esta passagem não deixa sombra de dúvidas de que Yeshua não é o Pai, muito menos Elohim, mas homem. Observação: o fato de Yeshua ter sido filho carnal de Yosef e Miriam não implica necessariamente que ele se tornou um pecador por herdar o pecado adâmico ou transgrediu a Torá, pois as Escrituras dizem: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, Salmos 32:2 e Romanos 4:8. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, 1 Quefa, 1 Pedro 2:22. A farsa do pecado original. A doutrina romana e antibíblica sobre o pecado original serve apenas para mascarar vários dogmas dessa religião. Por exemplo, se você entender o pecado original tal como o primeiro pecado cometido pelo homem, tudo bem. O problema é que o pensamento em torno desta frase traz em seu embrião espiritual várias heresias, como 1. Se Adão foi punido, todos que nascem da sua semente já nascem pecadores por natureza. Refutação: cada ser humano recebe a punição pelos seus próprios atos, não pela transgressão de Adão. Ademais, dizem as Escrituras, todos pecaram e destituídos estão da presença de Elohim, Romanos 3:23. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Terrilim, Salmo 53:3. 2. As crianças devem receber batismo imediatamente para ser expurgado o pecado original. Refutação: com essa desculpa, Roma agregou milhares de fiéis. Para que esperar uma pessoa crescer e tomar conhecimento do certo e errado para depois, uma vez, de acordo com o cristianismo, decidir se quer ou não se tornar cristão? Com a premissa de que o bebê somente deixa de ser pagão ou pagãozinho se for rapidamente batizado, Roma tira o livre-arbítrio do mesmo decidir sua própria vida, impondo de forma covarde uma religião. A verdadeira imersão deve vir em sequência de um profundo arrependimento e uma busca sincera por Teshuvá, o retorno à Torá, com a aceitação de Yeshua HaMashiach como oferta voluntária a Elohim para expiação da culpa. É claro que um bebê não tem consciência de nada disso, até mesmo do que é o pecado. Yeshua livra as criancinhas de todo o pecado original. Matitiahu 19:14. Yeshua, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Nota: Yeshua inocenta os pequeninos claramente de todo o jugo romano sobre o pecado original. Por não terem noção do certo e errado, os mesmos não podem ser responsabilizados. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Elohim como criança, de modo algum entrará nele. Lucas 18:17. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Yeshua: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Elohim. Yohanan, João 9, versículos 2 e 3. Nota: quando Elohim puniu Adão, e de certa forma tudo o que está sobre a face da terra, foi para a manifestação de sua justiça. É comum ouvirmos pessoas reclamando de serem punidas pelo pecado de Adão. Porém, é muito raro alguém se queixar de ser beneficiado pelo sofrimento de Yeshua. Elohim puniu a todos em Adão para beneficiar todos em Yeshua. Que acusação tem Hassatã contra isso? Se ousar levantar reclamação pelo fato de uma pessoa ser beneficiada por outra, Elohim terá a justiça ao seu lado e poderá dizer: eu puni a todos em Adão, você não reclamou. Agora absorvo tanto quanto quero em Yeshua, Baruch Hashem, nosso justo juiz. Mediante isto, tenho que destacar um ponto. Apesar das crianças nascerem em um mundo caído, tendo que encarar toda a adversidade que antes da queda do homem não existia, mesmo assim todas elas nascem santas, sem pecado,
algum como ratificou Yeshua dizendo que as mesmas nascem herdeiras do reino dos céus. Com tudo isso, posso afirmar que nascemos puro. O mal é algo que se acopola em nós, é algo que vem do exterior, de fora para dentro. Conclusão: Yeshua de forma alguma se torna pecador devido simplesmente por vir da Zerá, da semente, do sêmen de Davi. Por parte de Yosef, o pai biológico, Yeshua descende genealogicamente da tribo de Davi. Isto é crucial, pois a Zerá, o sêmen do homem, é que define a tribo da criança. Qualquer doutrina que não seja atestada pelo Taná, a primeira aliança, deve ser taxada como herética. Yeshayahu 8:20. A Torá, a lei e ao testemunho, decálogo. Se eles, os profetas, não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. No Taná, o Mashia tem que proceder da Zerá, da semente, do esperma, do sêmen de Davi. Este é um fato incontestável. Não podemos conceber uma ideia puramente nova, atípico da profetizada nas Escrituras. O Novo Testamento, adulterado por Jerônimo a pedido do Papa Dámaso, fato testificado em carta do próprio Jerônimo ao Papa, segundo a editora Paulinas, página 44, não pode jamais ser tomado como base totalitária para fixar doutrinas. Toda a base doutrinária deve proceder do Taná, da primeira aliança, e não o contrário disso. Assim, qualquer ideia encontrada no Novo Testamento que não encontra subsídio no Taná deve ser observada com um olhar de dúvidas e um laborioso estudo deve ser feito para se atestar o problema. Muitos pontos não entendidos na segunda aliança se dão puramente por falta de conhecimento do Taná. Outros pontos são torções e transmutações claras e óbvias do que proferiram os profetas de Israel.